Atos 17, de 1 a 9, provocando um alvoroço no mundo. Atos 17, 6, nós vamos ler agora. Depois nós vamos ler o texto todo. Amém? Fique atento aí, não deixe nada tirar sua atenção não. Provocando um alvoroço no mundo. Vamos ler então Atos 17, 6. Olha o que diz. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Vamos ler comigo? Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. A pergunta inicial, meus irmãos, é: que tipo de alvoroço nós temos provocado no mundo? Que tipo de alvoroço você tem provocado no mundo? Essa é uma pergunta que merece uma resposta honesta. Que tipo de alvoroço temos provocado no mundo? Eles estão aqui provocando um alvoroço afinado com o reino de Deus e estão aqui fazendo algo extraordinário. Mas quando nós analisamos, meus irmãos, a vida, o cotidiano das pessoas, a gente entende que algumas pessoas provocam alvoroço através de uma postura existencial deselegante. Talvez você, ao longo do ano de 2022, tenha sofrido por posturas deselegantes de algumas pessoas e causa transtorno nos relacionamentos, através de falta de educação, não é? Nós estamos vivendo um mundo hoje onde as pessoas estão com muita falta de educação no trato com as outras. Falta de educação provoca um alvoroço, causa mal-estar, mexericos indecentes, né? Para a gente não falar fofoca, boatos, não é? Isso causa alvoroço também. Comportamento invejoso. Tem gente que vive a vida toda, a vida dele é marcada pela inveja, que é uma coisa assim negativa, ruim. Isso também provoca alvoroço na família, nos relacionamentos de outros. Atitudes beligerantes, né? Aquelas atitudes que as pessoas estão sempre em pé de guerra, elas querem brigar, querem agredir. Nós também estamos vivendo neste mundo assim, no mundo de hoje assim, um mundo beligerante, o mundo da guerra. As pessoas não querem dialogar, querem discutir. Por isso, uma pessoa pode causar alvoroço através dessa postura existencial que eu chamei de deselegante, que envolve tudo isso aí. Agora, outras pessoas também podem provocar alvoroço através de uma postura espiritual desequilibrada. Nós precisamos viver, é sempre a proposta bíblica de uma vida saudável. Então, uma vida saudável não é desequilibrada, mas uma postura espiritual desequilibrada provoca alvoroço. Heresias provocam alvoroço, valorização da experiência em detrimento da palavra de Deus provoca alvoroço, porque a nossa base, nós vamos ver hoje aqui, é sempre a palavra de Deus. Comportamento espiritual infantilizado. Tem gente que nunca cresce, começou fevereiro, está terminando pior do que começou, e isso pode causar alvoroço, porque o comportamento infantil chateia, entristece, prejudica os relacionamentos, a vida da igreja. Quando uma pessoa nunca cresce, é sempre infantil em suas atitudes. Então, uma pessoa pode provocar alvoroço, e é um alvoroço negativo. Outras estão provocando alvoroço através de uma postura ideológica radical, não é? Nós temos vivido isso nos últimos anos no Brasil. As pessoas não dialogam, não respeitam as outras. Então, é uma postura ideológica radical. É a minha visão, eu não discuto, e às vezes abrigam no coração ou na vida ideologias que contrariam a palavra de Deus e provocam alvoroço com isso, desse lado, do outro lado, sem lado, porque o nosso negócio é a palavra de Deus. Se não existe ideologia, se está confrontando a palavra de Deus, não serve para mim. Então a gente não pode ter aquele partido de estimação, ou aquele candidato de estimação, porque se ele não estiver vinculado com a palavra de Deus, complica. Então nós devemos estar atentos a isso. Mas tem muita gente esse ano
provocando barulho por causa de posições políticas e ideológicas. Mas não é o caso aqui do texto bíblico. Por isso nós devemos estar atentos. De que forma nós estamos fazendo barulho no mundo? Como que nós estamos fazendo reboliço no mundo? Mas tem muita gente que faz reboliço dessa forma aí. É o que a gente observa. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele está dentro da segunda viagem missionária de Paulo. Nós temos 3 viagens missionárias de Paulo, acompanhe comigo aí. A primeira viagem nasceu quando a igreja em Atos 13 está orando, e o Espírito disse para separar Paulo e Barnabé, Atos 13 e 14, e eles começam a primeira viagem missionária. Deus faz coisas extraordinárias nessa primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé deixam a igreja de Antioquia e seguem pregando, usando uma estratégia de pregar na sinagoga, reunindo nos sábados, eles pregavam. Depois tem a segunda viagem missionária, Atos 15 até Atos 18, 22, e Deus faz coisas extraordinárias também na segunda viagem missionária. Nessa viagem missionária eles vão retornando em alguns lugares, já tinham, e vão avançando, pregando a palavra de Deus. Nós temos a terceira viagem missionária, Atos 18 e até 20, 38, você finaliza as 3 viagens missionárias, a última viagem missionária de Paulo. E Paulo vai ser um instrumento de Deus na Ásia Menor de uma forma grandiosa. E o texto que nós lemos é o texto de Atos. Atos foi escrito por Lucas, é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. E Paulo, nesse texto, está em Tessalônica. Você não tem a carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda. Nós temos 3 cartas mais antigas do Novo Testamento. Nós estudamos aqui a carta aos Gálatas, a carta de Tiago e a carta aos Tessalonicenses. Paulo vai falar para a igreja, para seguir o rumo. Alguns irmãos queriam, pensando que Jesus ia voltar naqueles dias, tinham parado de trabalhar e tudo, e Paulo diz, vamos continuar a vida, vamos seguir, e ele fala isso na primeira carta, na segunda carta, fala outras coisas, 2 cartas direcionadas a essa igreja. Os versos de 1 a 4, que nós vamos ler agora, mostram o que acontece quando Paulo está ali, chegando na cidade. Olha só, tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. Então, 21 dias, não é? Discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então aquela estratégia de Paulo de pregar na sinagoga, a gente vê aqui. Ele vai ali pregar, primeiro para os judeus ali, sobre o Evangelho. O que ele fez? Ele explicou sobre a morte e ressurreição de Cristo, sempre tendo base as Escrituras, porque a nossa missão tem como base as Escrituras. E o resultado é dito no verso 4. Alguns judeus foram persuadidos, uniram-se a Paulo, muitos gregos tementes a Deus e mulheres de alta posição. Quer dizer, houve um resultado desse trabalho de Paulo e Silas ali. Mas depois desse resultado, houve algo, uma perseguição começa ali no verso 5 ao verso 9. Olha só. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, chegamos no texto, né? Agora chegaram aqui
e Jason os recebeu em sua casa. Quer dizer, esse é o fato, e por esse motivo a gente está aqui trazendo fazendo essa denúncia. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Olha só a acusação, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isto, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Olha só, de 1 a 4 você tem um resultado: conversões, pessoas repensando a fé, porque nós estamos em Tessalônica, é fora do ambiente judaico, mas tem judeus, isso era comum, e por isso que Paulo vai começar ali, de gente que tem uma fundamentação do Antigo Testamento, mas não está entendendo o Messias. Então a estratégia, a gente começa com esse pessoal que entende o Antigo Testamento. E é interessante que no Império Romano, os judeus tinham permissão para culto, para sinagoga, para reuniões, não os cristãos. Nem sempre a gente lembra disso. Então os judeus têm permissão, cristãos não. Mas Paulo vai para os judeus para falar de Jesus, falar sobre que ele é o Messias, que ele morreu e ressuscitou. Então agora, olha o processo da perseguição. Os judeus ficaram com inveja primeiro. Homens perversos dentre os desocupados e uma multidão se reuniram, iniciaram um tumulto na cidade, eu acho que tem aí, invadiram a casa de Jason, na tentativa de encontrar Paulo e Silas, levaram alguns irmãos para os oficiais da cidade, formularam uma perseguição. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Por fim, Jason é solto com outros irmãos depois de pagar a fiança. Esse é o processo da perseguição, como se deu a perseguição. Então foi muito rápido o resultado e a perseguição aos irmãos. Então nós vamos voltar ao verso 6, porque o verso 6 é a base do que nós queremos falar agora, mas eu trouxe outras versões, para ficar bacaninha aí. Primeiro texto da NVI diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Nós já lemos aí. A NVT, a nova versão transformadora, diz: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo. Tá, no mundo todo, o mundo que conhecia ali, não é? O mundo todo ali que eles conheciam, agora estão aqui perturbando nossa cidade. A Nova Almeida atualizada diz: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. A nova tradução da linguagem de hoje diz: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade. Agora a Bíblia Viva, eu queria que você lesse comigo aí. Vamos ler juntos essa última? Esses homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Olha só, eles tinham uma consciência de que aquelas pessoas e a fama daqueles homens já tinha chegado ali, porque já havia uma perseguição de fatos que já tinham acontecido antes. Esses homens já fizeram várias coisas aí pelo mundo, chegaram agora, quer dizer, eles já tinham uma notícia de que alguma coisa estava acontecendo em outras regiões, e agora estavam testemunhando eles mesmos em Tessalônica o que estava acontecendo. Que tipo de alvoroço você está provocando no mundo? Que tipo de alvoroço você provocou no ano de 2022? Porque nós somos filhos de Deus, discípulos de Jesus. Que tipo de alvoroço esses homens de Deus estavam provocando? O que a gente precisa classificar aqui para entender para nós, não é? Que tipo de alvoroço Paulo e Silas estavam provocando? Primeiro, meus irmãos, eles estavam provocando um alvoroço no mundo, movidos pelo agir de Deus. Lembra o capítulo 13 de Atos? A igreja estava orando e o Espírito Santo disse para separar Paulo e Barnabé. Eles foram 13 e 14 e seguiram no 15, a segunda viagem missionária. Esse alvoroço que eles estavam provocando era um alvoroço, e foi um alvoroço a partir do agir de Deus na vida deles. E isso é interessante, quando você provoca um alvoroço positivo, movido por Deus,
movido pelo testemunho que nós devemos dar ao mundo. É isso que estava acontecendo aqui. O mundo estava sendo impactado com o Evangelho. Eles estavam provocando este alvoroço. A definição de alvoroço deles é uma definição negativa. Olha só que se nós olharmos na perspectiva bíblica, é um alvoroço positivo, porque o alvoroço que eles estão provocando era um alvoroço porque eles eram instrumentos nas mãos de Deus, levando o Evangelho àquelas cidades. Que tipo de alvoroço eu estou provocando? Que tipo de alvoroço eu quero provocar no ano de 2023? Por isso nós devemos pensar hoje sobre essa palavra. Nós devemos provocar esse alvoroço, movidos pelo agir de Deus. O que Deus quer fazer em sua vida no ano que vem? Tem gente virando o mundo de cabeça para baixo através de coisas erradas, através da mentira, através da corrupção, através da imoralidade, da falta de fé, da falta de engajamento com as coisas de Deus. Mas esses irmãos estão provocando um alvoroço no mundo, estão sendo instrumentos de Deus, do agir de Deus no mundo, porque nós somos a igreja, como eles representavam a igreja aqui, nós somos a igreja, e Deus nos dá a oportunidade também de sermos instrumentos nesse mundo através do Evangelho. Amém, irmãos? Que tipo de alvoroço nossos irmãos estavam provocando? Segundo, eles estavam provocando um alvoroço no mundo através da exposição correta da palavra de Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Olhe só o verso 2, 17:2 vai aparecer ali. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Discutiu aqui não é brigar não, eles conversaram, aproveitaram a oportunidade. A sinagoga era para isso, lia o texto. Lembra que Jesus fez isso, lendo a palavra profética de Isaías. Então Paulo aproveitou, foi e discutiu com eles com base nas Escrituras. Então nós não podemos, meus irmãos, provocar o alvoroço que é o correto, que Deus quer, sem as Escrituras, sem a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos entender a palavra de Deus. Isso é importante. Sem Bíblia, sem palavra não dá. E Paulo está ali usando as Escrituras para que aqueles judeus que tinham uma visão da antiga aliança entendessem sobre o Messias, sobre o ungido. Então as nossas expectativas precisam estar em sintonia com a verdade de Deus. Isso é importante. Toda sua situação de vida, expectativa, tudo, você precisa clarear isso através da palavra de Deus, sempre buscando a palavra de Deus. O seu testemunho precisa ser a partir da palavra de Deus. As suas decisões precisam ser a partir da palavra de Deus. E aí você vai provocar o mundo, você vai provocar um alvoroço, expondo a palavra da verdade de Deus. Tem gente que provoca alvoroço através da sua própria palavra. Esses homens estão provocando um alvoroço e com seriedade estão falando sobre as Escrituras. Aqui claramente a Escritura do Antigo Testamento, e que eles estão explicando como essa Escritura estava em sintonia com a revelação de Jesus, o Messias, o Salvador. Estão cumprindo a missão, estão numa missão de evangelização. Então o nosso desafio também é esse, meus irmãos. No ano que vem nós precisamos entrar nesse mover dos apóstolos aí, com seriedade, com a palavra de Deus. Vamos provocar um alvoroço através da palavra de Deus. Se o alvoroço não for através da palavra de Deus, ou pautado na palavra de Deus, você vai ter problema. É sempre pela palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus e falando para as pessoas sobre a palavra de Deus e sobre o Cristo da palavra. É isso que Paulo está falando aqui, expondo as Escrituras, discutindo com eles, tomando como base as Escrituras. Não é aquilo que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Que tipo de alvoroço nós estamos provocando no mundo? Eles estavam provocando um alvoroço, levando pessoas para Cristo.
Ah, meus irmãos, se todo o alvoroço fosse esse, era muito bom. Levar pessoas para Jesus. Às vezes a gente vai caminhando, e quanto mais algumas pessoas têm um tempo de casa, tempo de igreja, tempo com Jesus, menos elas levam outras pessoas para Jesus. Isso é estranho, nós devemos nos lembrar disso no ano que vem, e agora ainda no final do ano. Nós estamos aqui, meus irmãos, não para nos sentirmos bem, estamos aqui para cumprir a nossa missão e levarmos outros para Jesus. Isso não pode fechar. Pode vender laranja na feira, para tudo. Nós estamos aqui para levarmos pessoas para Jesus. Todo trabalho é para levar pessoas para Jesus. Todo trabalho é o ensino da palavra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, sejam fortalecidas e levem outras pessoas. O rebuliço deles, que eles chegaram na cidade de Tessalônica e foram falar do Evangelho, e pessoas se converteram. É o rebuliço santo. Levar pessoas para Jesus. Como é bom quando a gente fala do amor de Deus, a gente vê a resposta imediata, pessoas se convertendo, se quebrantando. Esse é um tipo de alvoroço que nós devemos ter em mente. O verso 3 diz, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo, falando para judeus que tinham expectativa do Messias, do ungido. Eles não tinham entendido ainda. Ele diz, este Jesus que proclamo é o Cristo. O Cristo é o Messias. Na tradição judaica era o ungido aguardado. Cristo e Messias é a mesma palavra, duas línguas diferentes, hebraico e grego, significa ungido. Judeus, muitos não estavam entendendo ainda. Ele está aproveitando, dizendo que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, identificando, Ele é o Cristo. Meus irmãos, o nosso desafio deve ser sempre esse: provocar um alvoroço no mundo falando daquilo que Deus quer que falemos, falando do amor de Deus, alinhado com Deus, alinhados com a palavra de Deus. Provocarmos um alvoroço no mundo como filhos obedientes a Deus. Tem gente que provoca alvoroço na desobediência, cria problema para os seus pais, cria problema para a igreja, cria problema para os seus irmãos, alvoroço, um alvoroço negativo. Mas esses irmãos estão provocando um alvoroço, o alvoroço que eles estão provocando, porque eles estavam levando pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo, fazendo com que essas pessoas conhecessem o amor de Deus. Então provoque um alvoroço no mundo sendo uma bênção. Amém, irmãos? Provoque esse alvoroço no mundo sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Aonde você colocar o pé, porque é interessante que as viagens missionárias eram viagens. Paulo saía de uma cidade, entrava em outra cidade, apedrejado numa cidade, ia para outra cidade, saía alegre, cheio do Espírito Santo, não é? Os crentes hoje por pouco abandonam a fé, abandonam a igreja. Mas Paulo de uma cidade para outra, perseguição, pedrada, chicote, e saía e vamos pregar, porque eles estavam fazendo um alvoroço no mundo. Nós devemos pegar isso aqui. Às vezes não vai ser fácil, e quantas vezes não é fácil seguir em frente, pregar o Evangelho, enfrentar oposição ou oposições, homens maus, homens ímpios, tudo isso os apóstolos enfrentaram. Mas eles seguiram, foi tão forte que quando eles chegaram em Tessalônica, já se sabia, eles já tinham conhecimento do que tinha acontecido em outras cidades. Aquelas pessoas que botaram o mundo de cabeça para baixo, estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Quer dizer, nós ouvimos deles e agora eles estão aqui em nossa cidade. Olhem só, meus irmãos, o testemunho, mesmo com um tom de denúncia, não é? Que tipo de alvoroço você quer provocar em 2023? Pergunta que tem do seu lado aí. Que tipo de alvoroço você quer provocar em 2023? Ô glória! Que tipo de alvoroço essa igreja quer provocar em 2023? É uma pergunta, meus irmãos. Porque nós estamos aqui reconhecendo o que Deus estava fazendo. Que tipo de alvoroço os nossos irmãos provocaram
eles estavam provocando e provocaram um alvoroço, movidos pelo agir de Deus, através da exposição correta da palavra de Deus, levando pessoas para Cristo. Que nós possamos guardar essas questões aqui em nosso coração e assumirmos o compromisso de provocarmos um alvoroço no mundo desta forma, fugindo das coisas negativas que causam problemas, dor, mal-estar, mas entendemos o que Deus quer com cada um de nós e provocarmos um grande alvoroço no mundo. Quero ler novamente aqui o texto, Atos 17:6. Estes homens viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Vamos pensar em tudo isso, como nós estamos nos posicionando diante da nossa missão. Nós temos uma missão no mundo e vamos fazer diferença, meus irmãos, no novo ano. Que Deus nos abençoe. Amém.